Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar do Livro dos Espíritos para Umbandistas. Nós estamos no livro 2, no capítulo 4, falando sobre a pluralidade das existências. Já falamos sobre a reencarnação, a justiça da reencarnação, encarnação nos diferentes mundos, transmigração progressiva, sorte das crianças após a morte, sexo nos espíritos, parentesco e filiação, semelhanças físicas e morais, e agora nós vamos falar sobre ideias inatas, né? Aqui Kardec começa falando o seguinte: o espírito encarnado, pergunta 218, o espírito encarnado conserva algum traço das vitórias que obteve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Então ele está perguntando o seguinte: olha, a pessoa, ela adquiriu algum conhecimento na existência passada. Ela mantém esse conhecimento? Então, os espíritos respondem: resta-lhe uma vaga lembrança, que lhe dá o que chamamos de ideias inatas. Ou seja, são reminiscências que vão te dar habilidades. Você já vem com determinadas habilidades ao nascer. Por quê? Porque você já passou por determinadas vivências. Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Pergunta 218A. A teoria das ideias inatas não é quimérica? Aí ele fala, ideia quimérica é o quê? É uma fábula, né? Não é fantasiosa? Não é uma fábula isso? Aí os espíritos vão responder: não, pois os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito, liberto da matéria, sempre se recorda. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que lhe fica ajuda o seu adiantamento. Sem isso, ele sempre teria de recomeçar. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que se achava na precedente. Então, ele quer dizer o quê? O espírito, ele evolui. E dentro dessa evolução, ele adquire conhecimento, vivência, experiência. Quando o espírito sai da carne da reencarnação anterior, vai para o mundo espiritual, ele mantém esses conhecimentos, essas percepções. Quando ele encarna, ele não lembra de tudo que ele viveu no passado, mas ele mantém a sua aptidão. Por exemplo, a pessoa foi um violonista ou um pianista, então ele vai ter aptidão para a música quando renascer. Quando ele entrar num curso de música, ele vai ter facilidade porque eram conhecimentos já adquiridos, inatos dele, certo? E assim para qualquer outro tipo de conhecimento. Então você vai ver histórias de crianças que só observando a pessoa tocar já também aprendia a tocar. Crianças que aprendem a falar cedo, crianças que têm habilidades para vários tipos de coisas. Então, são conhecimentos que já tiveram aquisições anteriores, de vivências anteriores. Pergunta 218B. Deve então haver uma grande conexão entre duas existências sucessivas? Aí a espiritualidade vai responder: nem sempre tão grande como podias pensar, porque as posições são quase sempre muito diferentes e no intervalo de ambas o espírito pode progredir. Então ele quer dizer o seguinte: você já adquiriu um conhecimento, esse conhecimento fica com você. Quando você morre, você vai para o plano espiritual e continua a progredir. Você estuda, você participa de, por exemplo, nossos guias espirituais de Umbanda, eles trabalham nos terreiros, eles adquirem conhecimento, por exemplo, que é um espírito que sai da carne e é chamado para trabalhar numa falange.
ele vai ter que ter conhecimento para trabalhar naquela falange. Então ele pode evoluir naquela condição. Aí o Kardec pergunta 219, qual é a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo e etc. Ele está falando o que eu acabei de falar. Então, crianças que nascem e já têm a tendência a fazer cálculo, a fazer música, a mexer nos computadores, e a espiritualidade vai responder: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual ela mesma não tem consciência. De onde queres que elas venham? Os corpos mudam, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta. É o que nós estávamos falando. O espírito, a alma, ela progride, ele não retrograda. Não existe espírito que adquiriu conhecimento. Por exemplo, não tem como eu deixar de conhecer o que eu já conheço. Então, para o espírito é a mesma coisa. No momento que ele vai reencarnar, por exemplo, eu tenho conhecimentos de espiritismo, eu tenho conhecimentos agora de umbanda, eu tenho conhecimentos de medicina, eu faço caça submarina. Então eu tenho essas aptidões que vim buscando na minha existência atual. Agora, eu não sei jogar bola, eu não sei jogar futebol. Nesse processo, para que eu venha a aprender a jogar futebol, eu vou ter que começar a aprender de agora. Eu não vou ter tanta facilidade. Quando vier numa próxima reencarnação, eu vou continuar com as habilidades que eu tenho e a aptidão inferior, por exemplo, no futebol. Então eu vou ter que adquirir naquela área ainda aquela aptidão. Então, os espíritos dizem: da onde que as pessoas vêm? Da onde que os espíritos vêm? Vieram de uma reencarnação anterior e agora estão em outra reencarnação. Então, o espírito, como eu mesmo, essa é a ligação de uma reencarnação a outra, tá? 220. Com a mudança dos corpos, podem perder-se certas faculdades intelectuais, deixando-se de ter, por exemplo, o gosto pelas artes? Isso é interessante. A espiritualidade vai responder: sim, desde que se tenha desonrado essa faculdade. Empregando mal uma faculdade pode também ficar adormecida durante uma existência, porque o espírito queira exercer outra, que não se relacione com ela. Nesse caso, permanece em estado latente, ou seja, adormecido, para reaparecer mais tarde. Ou seja, quando ele fala nisso, você pode perder uma faculdade? Sim, desde que você tenha lidado mal com ela ou não precise dela naquela reencarnação. Eu vou dar um exemplo. Teve um ator da Globo que ele tomou um tiro na cabeça. Eu acho que era o Gerson. Ele tomou um tiro na cabeça. O cérebro dele foi destruído em algumas áreas, mas ele ficou vivo. Aquilo mexeu com a fala, com o padrão de raciocínio dele, certo? Quando um processo desse acontece, alguma alteração ou alguma movimentação genética pode influenciar no cérebro do espírito reencarnante para que ele perca uma aptidão para dar destaque a outra. Por exemplo, eu tenho um nível de escolaridade superior. Fui para a faculdade, estudei. Vamos supor que eu tenha que passar por uma prova onde a minha escolaridade vai ser deficiente. Então eu preciso aprender a viver, por exemplo, numa questão de onde eu não vá avançar no estudo escolar da Terra, certo? E aqueles conhecimentos vão ficar abafados para que eu possa passar por aquela circunstância e vivenciar, por exemplo, a falta de escolaridade,
certo? Isso é a medida da necessidade do espírito a aprender. Quem vai definir isso? Os espíritos superiores que decidem o projeto reencarnatório daquela pessoa. Se ela vai trabalhar, por exemplo, a própria mediunidade. A mediunidade pode ser uma aptidão. Eu sou médium hoje, mas vamos supor que eu não possa trabalhar a mediunidade numa próxima reencarnação. Talvez aquela área da mediunidade, aquela aptidão, ela vai ser abafada para que eu fique só na intuição. E aí talvez eu seja um médium que não tenha a capacidade de incorporar. Entende? Agora, pergunta 221. É uma lembrança retrospectiva que deve o homem, mesmo no estado de selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Ou seja, eles estão perguntando o seguinte: essa ideia inata que existe da presença de Deus na maioria das pessoas, nos povos, elas são de origem anterior? Aí a espiritualidade vai responder: é uma lembrança que ele conserva daquilo que sabia como espírito antes de encarnar, mas o orgulho frequentemente abafa esse sentimento. Então, quer dizer, a pessoa vem com a ideia inata da espiritualidade, de Deus, de todos os nossos orixás, mas por orgulho e vaidade ele se torna ateu. Por orgulho e vaidade ele deixa a espiritualidade de lado. Pergunta 221A. É a mesma lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita que se encontram em todos os povos? Aí, quando ele fala doutrina espírita, é os fenômenos mediúnicos que ocorrem em todos os povos. Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. É por isso que a encontramos por toda parte e é esta uma prova da sua veraticidade. O espírito encarnado, conservando a intuição do seu estado de espírito, tem a consciência instintiva do mundo invisível, mas quase sempre ela é falseada pelos preconceitos e a ignorância mistura a ela a superstição. Ele ainda faz uma nota: os espíritos aludem à eternidade espiritual da doutrina de sua permanente projeção na Terra, mas devemos distinguir entre as suas manifestações falseadas no passado e a manifestação pura que se encontra neste livro. Os traços da doutrina marcam o roteiro de evolução humana na Terra, mas só com este livro ela se apresentou definida e completa. Por isso, o Espiritismo é, na Terra, uma doutrina moderna. Então, ele quer dizer o seguinte: olha, a condição que os povos têm de observar a presença da espiritualidade, conhecimento de Deus, que está acercado do conhecimento do humano, ele vem de experiências inatas anteriores, certo? E dentro desse processo, aí ele fala fenômenos espíritas como a doutrina espírita. Não tinha doutrina espírita antes de Kardec. O que tinha era a observação dos fenômenos espíritas. Por exemplo, dos fenômenos espiritualistas, espirituais. Por quê? Nós somos ubandistas e não somos espíritas. E temos fenômenos espirituais que atuam sobre nós de maneira diferente, mas com a base muito parecida. Então, que a gente possa entender que Kardec estudou todos esses fenômenos, mas nem sempre os fenômenos não são da doutrina espírita, os fenômenos são da humanidade. Como a espiritualidade disse, que esses fenômenos existem desde que o mundo é mundo, desde que existiu gente nesse mundo. Então, fiquemos com axé, meus irmãos, que a gente possa entender mais um pouquinho do nosso livro dos Espíritos para umbandistas. Muito axé.